Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal. É isso aí, é sempre uma alegria começar mais essa análise com a companhia de quem nos apoia. Então, gente, hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que deu o que falar, a famosa PEC da blindagem. Para entender essa história direitinho, a gente vai se basear na coluna do Célcio Rocha de Barros, lá da Folha de São Paulo, que traz uma perspectiva bem direta sobre quem realmente deu força para essa aprovação. E para nossa conversa fluir bem, a gente dividiu tudo em 4 partes, tá bom? Primeiro, vamos entender o que diabos é essa PEC da blindagem. Depois, vamos esmiuçar quem votou a favor dela. Na sequência, a gente coloca na balança o discurso e a realidade dessa votação. E para fechar, vamos discutir o que isso significa para nossa democracia. Tudo com base na análise do autor. Muito bem, vamos lá! Começando pelo básico do básico. Afinal, que proposta é essa que causou tanto barulho? Olha, de forma bem resumida e direta, a coluna do Célcio Rocha de Barros explica que a PEC da blindagem é uma mudança na Constituição que, na prática, basicamente proíbe a prisão de políticos, mesmo que eles sejam pegos em flagrante cometendo um crime que não permite fiança. É bem sério. E aqui, pessoal, está o ponto central, o pulo do gato da análise do colunista. Ele defende que a gente não pode generalizar, sabe? Não dá para culpar o Congresso ou os políticos como se fossem uma coisa só. Ele é bem claro ao afirmar que essa aprovação teve um endereço certo, a direita brasileira. Certo. Mas para uma afirmação forte como essa, é preciso ter dados, né? Então, o autor vai para os números da votação para provar o ponto dele. Vamos dar uma olhada em como cada lado do espectro político se comportou segundo o que foi apresentado na coluna. Vamos começar pela esquerda. De acordo com a análise do Barros, os números mostram que a grande maioria foi contra a PEC. Se a gente juntar todos os partidos desse campo, mais de 70% dos deputados votaram não. E se olharmos só para o PT, esse número é ainda maior. 80% da bancada se posicionou contra essa blindagem. Agora, a coisa muda completamente quando o artigo analisa os partidos de centro, como o PSD, MDB, PSDB e o Cidadania. A proporção vira de cabeça para baixo. Segundo a matéria, só 30% dos deputados desses partidos votaram contra. Ou seja, a maioria esmagadora foi a favor. E o contraste fica gritante, para dizer o mínimo, quando a gente chega nos partidos de direita. O autor mostra que apenas 6,7% dos deputados da direita votaram contra a proposta. Isso quer dizer que mais de 90% deles votaram a favor de proibir prender políticos. Para ele, os números falam por si só. E tem um número que a coluna apresenta como o mais chocante de todos. Segundo a fonte, 100%, eu vou repetir, 100% dos deputados do PL, o partido do Jair Bolsonaro, votaram a favor da PEC. Não teve uma única exceção. Bom, essa análise dos votos nos leva direto para uma questão que o artigo levanta: a enorme contradição entre o que se falava há alguns anos e o que se faz hoje. O colunista pergunta, o que aconteceu com aquela direita que se dizia contra o sistema a favor do combate à corrupção? O argumento do colunista é que essa votação escancara uma coisa. Na visão dele, a direita brasileira só se dizia contra a corrupção quando o alvo das acusações era o PT. Quando o jogo virou e as investigações começaram a chegar perto dos seus próprios aliados, a história mudou da água para o vinho. O discurso de lutar contra o sistema virou um voto para blindar esse mesmo sistema. O artigo até destaca o caso do deputado Kim Kataguiri, que foi uma das raras exceções na direita. Ele foi um dos únicos 4 deputados do partido dele, União Brasil, a votar contra. Inclusive, ele gravou um vídeo bem desanimado com os antigos colegas da época da Lava Jato. E qual seria a explicação para isso? Para o autor, é bem simples. Esses ex-aliados estariam com medo de que a farra do orçamento secreto fosse investigada para valer. Isso tudo nos traz a parte final da análise do Barros. O que essa votação, essa mudança de postura, revela sobre o poder e a democracia no Brasil de hoje, na perspectiva dele? Pois é, o autor levanta um ponto importantíssimo sobre como o poder mudou de mãos. Com o Congresso controlando cada vez mais o orçamento, principalmente com a história do orçamento secreto, os parlamentares não precisam mais do presidente para liberar verba. Eles mesmos têm a chave do cofre, o que, segundo o autor, cria uma nova brecha para desvios e, claro, aumenta a necessidade de se protegerem da justiça. E para fechar, a coluna deixa uma reflexão que é um verdadeiro soco no estômago. A pergunta que fica no ar é: se esse tipo de acordo para garantir a impunidade acontece assim, às claras e em plena democracia, com imprensa e sociedade de olho, o que não teria sido feito numa ditadura? Fica aí a provocação da análise para a gente pensar.
Olá! Hoje a gente vai mergulhar num editorial bem forte do jornal O Estado de São Paulo. Ele faz um diagnóstico, bastante preocupante sobre a saúde da nossa democracia. Vamos entender juntos os pontos centrais dessa análise. O editorial já começa assim, com essa frase. É uma afirmação que já dá o tom de tudo que vem pela frente, sabe? Ela prepara o leitor para a dimensão da preocupação que os autores têm com a situação política do país. Então, qual é a ideia principal aqui? O editorial defende uma tese bem séria, a de que algumas das nossas instituições mais importantes, aquelas que deveriam zelar pelo interesse público, parecem ter sido capturadas pelos interesses particulares de quem está dentro delas. E o resultado disso, segundo o texto, é muito perigoso. Gera uma apatia geral na sociedade. Aquele sentimento de que a política lá de Brasília não tem nada a ver com a vida real das pessoas. E com isso, a própria democracia vai perdendo seu valor. Bom, vamos então para o primeiro grande ponto dessa análise. O editorial começa pelo poder legislativo, argumentando que o Congresso Nacional se desconectou por completo da sua base, ou seja, dos eleitores. Para entender essa desconexão, a análise levanta uma questão fundamental. Se um político não precisa mais convencer o eleitor para se manter no poder, a quem ele realmente está servindo? O editorial aponta um mecanismo bem específico para isso. O texto descreve um verdadeiro ciclo vicioso. Primeiro, tem essa dinheirama dos fundos públicos que financiam os partidos. Segundo, as emendas parlamentares são distribuídas sem muito controle, atendendo a interesses bem específicos. O ponto central é que esse sistema, do jeito que está, é o que acaba decidindo as eleições, fazendo com que o voto do cidadão perca força. E para fechar essa parte, o editorial diz que enquanto tudo isso acontece nos bastidores, a população é mantida distraída por uma polarização artificial nas redes sociais. É quase um circo que acaba beneficiando exatamente quem se aproveita dos cofres públicos, já que as discussões importantes para o país acabam ficando em segundo plano. Mas olha, a crítica não para no Congresso, não. A segunda parte da análise do editorial argumenta que o Poder Judiciário também se encontra profundamente isolado da sociedade que deveria servir. O texto descreve uma cultura de completo isolamento. Fala de um mar de privilégios e de penduricalhos, aqueles benefícios extras, sabe? Que na prática furam o teto salarial do serviço público. E segundo o editorial, quando questionados, alguns magistrados reagem com indignação, como se estivessem acima de qualquer crítica por conta de uma suposta missão civilizatória. E a análise vai ainda mais fundo, focando no Supremo Tribunal Federal. O editorial é direto ao ponto. Afirma que o STF se tornou o principal ator político do país, com um poder que o texto descreve como incomparável ao das outras instituições. Aqui estão as críticas diretas que o editorial faz. A acusação é de que alguns ministros estariam agindo como se estivessem acima da própria Constituição, impondo sua visão de mundo sem ter recebido um único voto para isso, legislando no lugar do Congresso e, o que é crucial, reagindo a qualquer tentativa de controle como se fosse um ataque à democracia. Certo. Então, a gente já viu as críticas ao Legislativo e ao Judiciário. Agora vamos conectar esses pontos e entender quais são as consequências de tudo isso para a sociedade, de acordo com a análise do jornal. A imagem que o editorial pinta não é a de um sistema de freios e contrapesos funcionando. Pelo contrário, retrata os dois poderes numa guerra aberta entre si, cada um lutando para expandir o seu próprio poder, e quem sai perdendo nesse campo de batalha, segundo o texto, é o Brasil. E essa briga toda entre as instituições, somada a essa desconexão com a população, leva ao que o editorial chama de decadência institucional. Isso cria um vácuo de poder, e um vácuo na política é sempre um espaço perigoso que pode ser preenchido por forças antidemocráticas. O editorial dá até um nome para esse risco: bonapartismo. É a ideia de um aventureiro político, um salvador da pátria, que surge prometendo governar diretamente com o povo, passando por cima do Congresso e do Judiciário, que já estão totalmente desacreditados. É um alerta bem claro sobre o perigo do autoritarismo. Diante de um diagnóstico tão duro assim, o editorial caminha para sua conclusão, tentando apontar qual seria o desafio e o caminho a seguir para a nação. E aqui vem um ponto que é absolutamente fundamental. Mesmo com todas essas críticas pesadíssimas às instituições, a fonte não joga a toalha. Pelo contrário, reafirma a crença de que, apesar de tudo, a democracia continua sendo o melhor regime político que a gente tem. Então, de onde virá a solução?
O texto usa essa frase bem forte para dizer que líderes capazes de consertar essa situação não aparecem do nada, não caem do céu. A responsabilidade, no fim das contas, é da própria sociedade, que precisa criar as condições para que essas lideranças surjam. E é assim que o editorial termina. Não como uma resposta pronta, mas como uma pergunta, uma provocação que fica no ar para todo mundo refletir. Onde estão essas lideranças? Uma questão que mostra bem o tamanho do desafio que temos pela frente. Bom, chegamos ao final da nossa análise. Se essa reflexão ajudou a entender melhor o cenário, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar nosso trabalho. A gente quer muito saber a sua opinião, então deixe seu comentário. E claro, se inscreva no canal para não perder os vídeos novos que saem todos os dias. E para quem gosta de aprofundar ainda mais a discussão, temos encontros ao vivo aqui no YouTube às terças, quintas e domingos, sempre às 8 da noite. O Foco no Fato é um trabalho independente e o apoio de quem nos assiste é o que nos move. Para quem pode e quer ajudar a gente a continuar, a nossa chave Pix está aí na tela. Desde já, muito obrigado por todo o apoio. É isso por hoje. Muito obrigada pela companhia de sempre. Até a próxima, pessoal!